Nós estamos ainda no tempo litúrgico do Natal, porque o Natal é uma festa tão solene, tão importante, que a Igreja sábia percebe que apenas o dia 25 de dezembro não é suficiente para nos comunicar toda a alegria do Natal para o ano. Então ela prolonga ainda, por algumas semanas, o período de agradecimento e nos convida a reflexões sobre os acontecimentos da noite de Natal. E uma das reflexões que nós vamos fazer hoje, não tanto como aula de história, mas como meditação católica, é olharmos um pouco para os três reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior. Cada um deles, sem se conhecerem mutuamente, eles tinham certas noções da religião natural e compreendiam que o momento histórico trágico, catastrófico que eles atravessavam era o apogeu, já trazendo no seu germe a decadência do mundo antigo. E eles compreendiam que era o momento de Deus intervir na história e que o Salvador, há tantos séculos anunciado, viesse estabelecer a paz entre o céu e a terra. Os reis magos, eles estudavam de modo especial os astros. Eles compreendiam que a criação fala a respeito de Deus. E é claro, aqui entra a crença hegemônica no mundo antigo e que depois vai ser refutada por Santo Agostinho, São Gregório Magno, segundo a qual os astros influenciam ou mesmo determinam a vida do homem. Pois bem, os magos, eles todavia estavam de boa fé, eles buscavam a verdade, porque tendo riquezas, mando, prazeres, honrarias próprias das cortes da antiguidade, todavia eles sabiam que isso não era suficiente para a satisfação do espírito humano e buscavam o autor de toda a perfeição de toda a criação, buscavam a Deus. Em determinado momento, compreendendo então que eles atravessavam a plenitude dos tempos, eles veem uma nova estrela nos céus, que não era conhecida. E eles percebem que aquela estrela é um instrumento através da qual o Criador de todos os astros, de todos os seres que existem, estava lhes anunciando o acontecimento, a vinda do Salvador do céu até a terra. E aqui começa a virtude dos reis magos, porque não basta apenas querer conhecer a verdade, mas é preciso querer empreender os meios necessários para levarmos a verdade a sério. Todas as pessoas no mundo antigo viram a estrela. Muitos e muitos podem até ter compreendido de que era um sinal dos tempos, mas foram pouquíssimos os que decidiram seguir a estrela, assim como hoje são poucos os que decidem seguir a graça de Deus e cumprir a sua vocação. E esses reis magos, então, eles percebem que é o momento da vida deles. Então, eles renunciam a tudo, deixam os seus reinos nas mãos de intendentes, de ministros, rompem os laços com a família, já pronunciando a frase de Nosso Senhor: quem ama o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua esposa mais do que a mim, não é digno de mim. E eles, então, abandonam tudo que era a fonte do conforto, das riquezas, das honrarias e partem nessa expedição, sentindo-se isolados, sentindo-se incompreendidos, sentindo-se às vezes traídos, abandonados ou ridicularizados por aqueles que eram seus súditos, porque eles tiveram a coragem de seguir a estrela,
tiveram a coragem de seguir a luz da graça que tocava os seus corações através daquela estrela. Então, com que corte pequena de súditos fiéis, que não consideravam que eles estavam enlouquecendo, cada um deles inicia uma longa jornada de semanas, meses, partindo das suas terras. Gaspar, Baltazar e Melchior. Toda a humanidade é representada nesses três, mas que poderiam ter sido muitos outros reis. Não foram porque outros reis, sacerdotes que tiveram o conhecimento dessa estrela e tiveram o chamado da vocação, todavia não corresponderam. E isso é uma conjectura, nós não sabemos, mas é possível nos perguntar: e se houveram outros que corresponderam e fizeram 1 semana, 2 semanas de viagem, mas quando se torna difícil avançar, quando se tem que passar por uma estrada particularmente perigosa, quando se tem que enfrentar os incômodos de não ter uma comida saborosa como na corte, não ter pessoas a lhe servirem a todo momento, será que não é possível que outros reis magos tivessem começado a sua jornada e desistido no caminho? Tendo em vista que são tantos os cristãos católicos que iniciam a sua conversão, começam a rezar, rompem com os vícios, mas não atingindo num passo a santidade desanimam, essa conjectura é possível e é válida. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A porta da salvação é estreita, por isso exige esforço. Não basta apenas ver a estrela, é preciso segui-la. Então, não bastam meios mágicos e automáticos para que um homem se santifique, mas é preciso que ele dê a perseverança no meio da aridez, no meio das dificuldades do dia a dia, para então chegar até a verdade que é Cristo nosso Senhor. E os reis magos, sentindo-se sozinhos, todavia, no decurso da viagem, se encontram entre si. E aqui é belo, porque quando o homem comunica as suas tristezas, elas se dividem, porque ele sente apoio. E quando ele comunica as suas alegrias, elas se multiplicam. Então, que consolação para Gaspar, Baltazar e Melchior se encontrarem no caminho, que não tinha sido em vão, e de que a providência que não tinha lhes desamparado no meio da viagem estava lhes encaminhando para o momento definitivo. E a estrela os leva até Jerusalém. E eles adentrando na cidade santa, que decepção! Vem a corte corrupta do rei Herodes, sanguinário, totalitário, caprichoso, idólatra, todos os vícios, inclusive assassino dos próprios filhos, representava toda a podridão do mundo antigo. E quando eles contam e anunciam que vêm para adorar ao Redentor da humanidade, que muitos homens do mundo antigo sabiam que viria do povo judeu, Herodes então convoca os sábios, os eruditos, os doutores da lei, para lhes responder: aonde nascerá o Salvador? E eles, estudando a Escritura, veem uma profecia, creio que de Miqueias, na qual está dito: o Salvador nascerá em Belém de Judá. Então os fariseus anunciam aos reis magos, e eles que tinham todo o conhecimento de todo o Antigo Testamento, muitas vezes sabiam a Escritura de cor, eles tinham todas as condições, muito mais que os reis magos, para então partirem até Belém e adorarem o Messias, que todos os profetas anunciavam que viria naquele momento histórico. Eles anunciam que o Messias nascerá em Belém e não seguem os magos, porque não acreditavam. Tinham perdido a sua fé, perdido a sua confiança em Deus. Pois bem, se os judeus não querem o Messias, que a porta esteja aberta a todos. Então, os reis magos avançam para Belém, que os fariseus não tinham acreditado.
E na noite santa, a estrela volta a lhes guiar. Eles tinham falado com o magistério daquele tempo. Agora, eles recebem novamente o milagre da estrela. A estrela os guia até Belém. E um anjo lhes anuncia que verão um menino envolto em panos numa manjedoura. Ou seja, os panos, a manjedoura, a noite fria, representam a humildade, a pobreza e a mortificação que o Messias trará à terra. E eles encontram então na manjedoura um menino com Maria, sua mãe, demonstrando aqui, conforme Santo Afonso Maria de Ligório e os doutores da igreja, apenas com Nossa Senhora é que nós vamos nos encontrar e nos unir a Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é necessário, é indispensável ter devoção a Maria Santíssima e uma devoção profunda, conforme ensinada por São Luís Maria Grignon de Montfort. Pois bem, os reis magos então ofertam ouro, simbolizando a caridade, incenso, demonstrando o espírito de oração, e mirra, simbolizando a cruz, a penitência e a mortificação. E eles são acolhidos, e que conversas tiveram com São José, com Nossa Senhora, que edificação para eles conhecerem o menino Jesus, oscularem o menino Jesus e compreenderem, valeu a pena. O caminho foi difícil, mas a vocação foi cumprida. Então, eles passam, não apenas a noite, mas passam os dias seguintes nessa companhia da Sagrada Família, sendo instruídos, sendo preparados para a recepção do Evangelho e adorando a Deus, compreendendo que a vida deles valeu a pena porque eles entregaram tudo e entregaram tudo a Deus. Então, a vocação deles foi cumprida. E alertados por um anjo de que eles não deveriam voltar ao rei Herodes e anunciar o nascimento do menino, como ele tinha pedido, ele não teve fé para acreditar no nascimento do Messias. Mas ele queria saber se de fato aquele menino nasceria, pois seria um opositor ao poderoso rei Herodes. Eles são avisados de que Herodes não é uma pessoa confiável e eles retornam por outro caminho. Do mesmo modo que a alma que conheceu a verdade, que recebeu Nosso Senhor Jesus Cristo, não só a sua presença mística na fé, mas a sua presença real na Sagrada Eucaristia, essa pessoa deve trilhar um novo caminho em relação ao passado que tinha. Um caminho de fé, santidade e pureza nas suas obras. Os reis magos então retornam cada qual à sua terra e preparam os seus reinos para a vinda então dos apóstolos e a salvação dos seus súditos. Nem todos os súditos corresponderam, mas eles fizeram o seu dever diante de Deus. E a Deus cabe dar a vitória. E vitória por meio da cruz. Então, que os reis magos, santos, intercedam por nós nesse novo ano que se principia agora e nos deem a graça de levar-nos a vocação católica a sério, levar-nos a vida espiritual a sério e seguirmos as verdades eternas, imateriais e invisíveis, por isso mesmo difíceis de se seguir, enfrentando a luta da perseverança cotidiana para que um dia possamos estar unidos a Deus Nosso Senhor no Natal perpétuo do céu. Meus votos de um feliz ano novo, com muita perseverança para trilharmos o caminho da cruz desse novo ano que se inicia. Que Nossa Senhora os abençoe. Se gostaram do vídeo, curtam, se inscrevam no canal. Salve Maria!